De volta para uma conversa de peso com Hernani Campelo. E aí, moribundo entre a segunda e a terceira divisão, consegue ganhar essa alcunha que tu não admite de jeito nenhum. Não é cruzeirinho. Não é cruzeirinho. Porque aí surgiu por pessoas que desconhecem a história. Porque, infelizmente, o brasileiro desconhece a história do seu país, da sua cidade, do seu povo, dos seus ídolos. O Brasil não cultua os seus ídolos, os seus heróis. E aí, quem não conhece a história, começou... tem um time lá de azul e branco jogando naquele estádiozinho na Protásio, deve ser o Cruzeirinho. E também, neste ato de tempo, dos últimos 40 anos, o Cruzeiro de Minas, que só tem esse nome porque copiou do Cruzeiro, isso é fato, é história, não é loucura da minha cabeça. Em 1941, quando Getúlio Vargas proibiu os clubes de terem nomes de origem italiana e alemã no Brasil, o Palestra Itália de Belo Horizonte resolveu botar Cruzeiro, porque o Cruzeiro era o vice-campeão de Porto Alegre, o vice-campeão gaúcho na época. O primeiro time brasileiro, gaúcho a cruzar o oceano, né? O primeiro e o segundo. Em 1953 a primeira vez, em 1960 a segunda, quando ganhou o primeiro título intercontinental do futebol gaúcho num torneio na Alemanha. Mas aí quem não conhecia essa história, até porque o Cruzeiro não conseguiu até hoje vender bem a sua história, começou a chamar de Cruzeirinho. Então isso é uma junção de fatores que me incomodam. O Cruzeiro não é pequeno, nunca foi, tem uma história fantástica e mostra que as pessoas não conhecem a história do Rio Grande do Sul, porque o futebol gaúcho deve muito ao Cruzeiro. Por exemplo, o estilo gaúcho de jogar, quem criou foi o técnico Oswaldo Rolo, o Foguinho, quando excursionou com o Cruzeiro em 1953, o Cruzeiro jogou com o Real Madrid de Stéfano, empatou no Santiago Bernabéu em Madrid, tem uma placa em homenagem ao Cruzeiro até hoje, no grande estádio Santiago Bernabéu. E quando o Foguinho voltou, ele ficou maravilhado com o jeito europeu de jogar. E ele foi treinar no Grêmio. E no Grêmio, ele empregou o sistema que ele tinha conhecido na Europa, inclusive dos treinamentos subindo e descendo escadarias. Enfim, o Grêmio, com este estilo trazido pelo Foguinho, graças à viagem do Cruzeiro, o Grêmio foi campeão gaúcho 12 vezes em 13 anos seguidos, e ali se criou um estilo gaúcho de jogar, homens fortes, uma chegada mais dura, um futebol com força, que não tinha ainda no Brasil. Maravilha. Cruzeiro indo agora para em Cachoeirinha, né? Como tu vê essa nova torcida que se une a esse time? Acho ótimo. Novos cruzeiristas. Acho ótimo, Rodrigo, principalmente se o Cruzeiro souber vender bem a sua identidade, a sua história, as suas convicções. O Cruzeiro é um clube com convicções, com alma, com história, com uma tradição. Isso tem que ser vendido, tem que ser passado. Continua participando da diretoria do clube? Sim. Este ano passado, estou no departamento de futebol, sou um dos diretores de futebol. Conseguimos fazer 2 boas campanhas, esse ano especialmente. Bela campanha, né? Faltou pouco, acho que o final do campeonato não foi merecido pelo que o Cruzeiro fez. A gente sabia que a gente tinha um time que podia chegar esse ano. Mas agora... Não apenas como gremista, mas eu concordo plenamente contigo. Foram as forças ocultas. Que nos tiraram do campeonato. Essas forças ocultas, até que ponto isso é justo para o futebol? Isso não é, o futebol não tem justiça. O futebol hoje... Essa é a magia do futebol, não ter uma justiça, nem uma regra 100% aplicada? Essa é a magia do futebol, não ter justiça. Mas hoje, isso não é só isso, né? Hoje, além de não ter justiça, tem a história do poderio econômico, que aí não é magia do futebol. O futebol deveria ser decidido somente dentro de campo, sem nenhuma intervenção alheia. E nem sempre isso acontece. Quer dizer, é gostoso poder discutir se foi ou não foi uma jogada irregular, mas não tem graça nenhuma quando a gente pressupõe que tenha havido mais do que a gente enxergou ali. É que o problema é o seguinte, aí são as estatísticas. Pega o campeonato, a mesma coisa que Grêmio e Inter reclamam legitimamente, na minha modesta opinião, em relação a Flamengo e Corinthians, ao benefício de Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro, acontece aqui escandalosamente no Rio Grande do Sul a favor de Grêmio e Inter. É só pegar nos últimos 10 anos erros cruciais de arbitragem nos campeonatos gaúchos, sempre favoráveis à dupla Grenal. Desde o jogo do Glória de Vacaria com o Internacional no Beira-Rio, que o Gustavo Papa sofreu pênalti dentro da área, o jogo do Caxias com o Grêmio no Olímpico, que deram 8 minutos de acréscimo para o Grêmio conseguir fazer o gol, o jogo do Juventude com o Internacional, em que anularam o gol do Juventude na decisão do campeonato em Caxias, para não falar só do Cruzeiro. E sempre isso acontece a favor da dupla. E aí, esse ano, são os 2 pesos, 2 medidas. O jogador do Cruzeiro, a bola bateu no braço, não bateu, enfim, deram 2 pênaltis, ele recebeu 2 cartões amarelos. Quanto que a regra do cartão amarelo é clara. Se a do pênalti não é,
A do cartão amarelo é clara, ele só pode receber cartão amarelo se intencionalmente colocar a mão na bola. Isto não aconteceu, a expulsão foi absurda. E aí, a 3 minutos do jogo, o Rua deu uma paulada no jogador do Cruzeiro, nem amarelo recebeu. Aí no jogo seguinte, Internacional e Brasil, em Rio Grande, jogador do Brasil, o jogador do Internacional colocou a mão na bola, ou a bola bateu na mão fora da área, o juiz deu a falta e não deu o amarelo. Aí, num outro lance, dentro da área, ele não deu o pênalti. E aí eu ainda tenho que ouvir ex-árbitro comentando em rede estadual de televisão que os 2 lances foram iguais. Não, não foram iguais, foram totalmente diferentes. E também diferentes foram os critérios. Aquele jogo do Cruzeiro, perdão da palavra, foi uma injustiça sem fim. Quando tu vê bravos são os erros como a rádio sistemáticos. Tu vê isso como uma evolução ou uma involução da comunicação esportiva? Eu acho assim, eu vibrei quando eu fiquei sabendo lá atrás que iria ter uma rádio de esporte até então, 24 horas. Eu entendo que eles estão perdendo, a rádio tem uma audiência fantástica, é um fenômeno do ponto de vista jornalístico. A gaúcha que o diga, né? Eles estão incomodando, estão batendo mesmo, frente a frente. O que é ótimo para profissionais. O que é ótimo para profissionais, tem uma grande equipe, eu particularmente tenho um carinho muito grande por inúmeros profissionais da Rádio Grenal, e era um projeto, especificamente da Rádio Grenal, de fazer 24 horas de Grenal, maluco, né? Que por mais colorado ou gremista que fosse qualquer um que esteja nos assistindo, achava que não ia dar certo. E deu certo. Foi a audácia da empresa que investiu nisso e deu certo. Méritos, aplausos totais. Eu só entendo que, e achava isso lá quando fiquei sabendo que ia ter uma rádio 24 horas, que aí está o espaço ideal para se pulverizar e colocar pitadas de outros esportes e de outras coisas que precisam ter espaço na mídia. O espaço está lá. Se perdeu uma grande oportunidade. Está se perdendo e provavelmente não vai se corrigir isso. Porque, por exemplo, tu falaste ano passado, né, do rugby. Se disser que todo dia às 4h03 da manhã vai ter um espaço de rugby, os amantes do rugby vão ouvir. Vão ouvir. Nenhuma dúvida. Até porque isso eu sempre defendi. Fica a dica para o seu Gadré, então, que entre as outras rádios dele, ele faça uma esportiva. Sempre defendi essa tese nos anos que trabalhei nas rádios, na Bandeirantes, na Guaíba especialmente. Claro que Grêmio e Inter é o faturamento maior e é o que vende, é o que dá maior audiência. Mas os outros espectros esportivos, o próprio Cruzeiro, o Novo Hamburgo, o basquete, têm os seus nichos de público e comercial. E podem ser uma receita extra para qualquer emissora, desde que se trabalhe bem nisso. Até porque ele comunica com uma outra parcela da comunidade. O vôlei nem se comenta, né? O esporte, acho que dos mais praticados, não é mais praticado que o futebol. É o segundo esporte do Brasil hoje, o voleibol, sem dúvida. Como tu vê quando são consideradas marginais outras rádios que não essas rádios que estão dominando o Ibope, né? A gente discute hoje a ausência do Nando Gross da mídia, mas ele está na mídia, ele está lá na Guaíba, ele está na Record, né? Na TV Record também, e no entanto, de repente, as pessoas param de falar o nome dele simplesmente porque ele não está. É um fenômeno que parece natural, mas que incomoda todos os profissionais, certo? É uma questão de audiência, né? Eu acho que quem tá em evidência é quem tem o Ibope favorável. Isso é natural, não vejo problema nenhum. Por exemplo, o Vidarte, que está na Rádio Grenal, ele conseguiu criar um programa das 7 às 9 da manhã, que é um fenômeno de audiência. E todo mundo sabe onde está o Vidarte. Competência dele, mérito para ele. Assim como o pessoal do Cafezinho, do Pretinho Básico, quando foram criados esses programas no FM, o Folharado antigamente na Ipanema, que foram programas criados que não tinham esse espectro e que hoje são referências, né? Especialmente o Pretinho. Então, eu acho que nessa questão da fama, enfim... A gente falou do REC também, mesma coisa. É consequência do Ibope. O REC, onde ele vai, ele leva o Ibope. Isso é competência e qualidade dele, especial. Tem participado do trabalho dele? Eu acompanho o REC muito na Ubra TV, né? Ele tem um programa diário de esportes à noite, Cadeira Cativa, tradicional, o nome do esporte gaúcho. E na Rádio Bandeirantes, enfim, nos outros veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é um cara que se defende bem em todos os veículos, né? Jornal, rádio, TV. Eu tenho o REC como uma grande referência profissional. Mas tu já participava do Cadeira Cativa antes do REC? Antes, com o Edgar Schmidt, que é um dos meus padrinhos aí no rádio, um cara que me ajudou muito no início de carreira, um cara a quem eu devo muito. O Edgar Schmidt, o Flávio Dutra, o próprio REC, são pessoas muito importantes na minha formação profissional. Assessoria de comunicação, ele é um trabalho necessário?
Ou é um trabalho que acaba sendo mais interessante para o jornalista? E acho que é um grande desafio. Como foi esse começo no Internacional, por exemplo? Hoje tu está aí de novo. Tenho muito orgulho em ter sido o primeiro assessor de imprensa de um clube de futebol no Rio Grande do Sul, foi o Inter em 94. Foi um trabalho embrionário do que são hoje as assessorias de imprensa. Depois o Cláudio Díssima me substituiu quando eu saí do Internacional para ir para Santa Catarina trabalhar em rádio, lá na imprensa esportiva, em Criciúma, e deu sequência e aí formatou o que hoje ainda está colocado nas assessorias dos grandes clubes. Mas foi um desafio e um orgulho muito grande ter sido o primeiro. A assessoria de imprensa eu acho extremamente desafiante. Atualmente eu sou assessor de imprensa da Fundergs, da Fundação de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso presidente é o Cassiá Carpes, é uma fundação para desenvolver o esporte e o lazer do Estado, é ligada à Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer, do secretário Juvir Costela, e o desafio é justamente esse, conseguir levar a informação poliesportiva a um estado centralizado numa informação granalizada futebolística. Então é um grande desafio. Mas a gente vê também, por outro lado, uma crítica muito grande ao atual modelo, onde tu praticamente não tem acesso a um jogador de futebol, por exemplo. O clube te larga quem ele quer, quando ele quer. O assessor do jogador blinda, ele na verdade ele existe para dizer não, me parece. Parece que é isso que os colegas jornalistas mais reclamam. É que aí eu vejo que a assessoria... É justificado isso? A assessoria de imprensa tem que ser... Ou é um desserviço? A assessoria de imprensa tem que ser dividida, né? Entre a assessoria de imprensa, de uma forma geral, da Sojipa, do Novo Hamburgo, da Fundergs, do Cruzeiro, enfim... E a assessoria dos grandes clubes, Grêmio, Inter, Flamengo, Vasco, acontece o mesmo, não é privilégio aqui. Onde há uma demanda gigantesca, onde há outros interesses, interesse do clube, interesse do empresário, interesse do procurador, cada jogador tem uns 15 interesses ao seu redor, o seu passe é dividido por 5, 6 empresários, tem o clube, tem o procurador, tem o gerente, tem o diretor de marketing, e aí acaba gerando essa antipatia para os assessores de imprensa. Eu não vou te dizer aqui, não defenderia isso, que está certo. Acho que não. Mas acho que o papel do assessor de imprensa, ele é extremamente prejudicado. Ele não consegue, muitas vezes, desenvolver o que realmente ele gostaria de desenvolver. E acaba cumprindo uma tabela ali. Que se determina. A imprensa é injusta. A gente está vendo agora aqui, nesse fim de semana, o programa está sendo gravado no dia 27 de abril, logo um dia depois que a gente viu um Operário, o time do Operário no Paraná, derrubando o Curitiba com 2-0 na primeira partida lá, um trabalho muito bem realizado pelo Itamar Schulli, que treinou o nosso Esporte Clube Novo Hamburgo e que talvez tenha saído no momento de uma forma um pouco injusta por outros interesses. Né? Aí vem o nosso velho Brizola que falava dos interesses. É injusta a forma como... E agora, recentemente, tentando fritar também o técnico colorado, né, Diego Aguirre. Como é que tu enxerga essa força da mídia? Não é uma força exacerbada e, às vezes, um julgamento muito precipitado? Eu acho que muitas vezes as pessoas falam as coisas sem ter a consciência exata da dimensão que isso acontece. Da força? A força, a dimensão exata. Então as coisas são repetidas, sem as pessoas se darem conta. O Itamar Schulli saiu do Novo Hamburgo, aconteceram problemas e tal, ele teve um espaço para ir colocar o seu trabalho e fez um excepcional trabalho, levou vários jogadores gaúchos, chegou por mérito na decisão do campeonato. Até não tem tantos subsídios para analisar essa questão, especificamente da saída dele do Novo Hamburgo. Em relação ao Diego Aguirre, é um exemplo para os acadêmicos de jornalismo e para os radialistas, para os profissionais de comunicação, o que aconteceu com esse rapaz. Que está virando jogo, né? Não, mas aí esse é o exemplo. Até um determinado dia ali, que foi o dia que o Internacional ganhou do Strong, se classificou, e com a terceira melhor campanha da Libertadores, até um pouquinho antes, ele era execrado. A partir de então ele passou a ser Deus. As coisas não podem ser assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tá bem. Ele foi execrado, não deram... E quando ele estava sendo execrado, os resultados estavam acompanhando bem ele. Ele ficou 8 jogos ganhando seguidamente. É que aí entram as afirmações em cima de critérios, na minha modesta opinião, incorretos.
Mas ele ganhou 8 jogos seguidos do Campeonato Gaúcho que não vale nada. Não vale sim. E os times do Campeonato Gaúcho deste ano, especialmente, muitos são melhores que a maioria dos times da primeira fase da Libertadores. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Novo Hamburgo, o Juventude, o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas, o Veranópolis são melhores que a Universidade Sucre, que o Guarani do Paraguai, que a Universidade de Chile e que outros tantos por aqui, o Strongest lá de La Paz e que outros tantos por aí. Só que aí as pessoas dão uma opinião baseada num preconceito equivocado, numa premissa equivocada. Ganhou do Novo Hamburgo. Sim, ganhar do Novo Hamburgo não vale, ganhar do Strongest vale. Mas analisem o futebol friamente. O Novo Hamburgo é muito melhor que esses times da Libertadores. É só analisar sem paixão. Mas é que daí também te envolve um outro aspecto. O cronista esportivo muitas vezes é tão apaixonado quanto qualquer torcedor da arquibancada. A diferença é o lugar onde ele está no estádio. Então tá, Hernani, grande prazer conversar contigo. É uma conversa forte, intensa, de bastante cartas na mesa. A vida tem que ser com intensidade. E a gente que ama futebol que o diga, né? Exatamente. Hoje, uma conversa de peso com cruzeirista, mas acima de tudo, jornalista esportivo, nosso amigo Campelo, Hernani de Lorenzi Campelo. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.